Olá pessoal, hoje 26 de julho de 2023, data de nascimento de Carl Gustav Jung, estaria completando hoje 148 anos. Então, em homenagem, como um presente, né, ao nosso querido Jung, estaria hoje fazendo uma apresentação bastante simples, né, de praticamente todos os tópicos, né, importantes que Jung tratou durante a sua existência. Obviamente que não vou tratar de todos, né, mas aqueles quando a gente fala de Jung, a gente lembra automaticamente. Né? Então ele estaria hoje completando 148 anos e um presente, né, que eu hoje, né, passo a Jung, falando um pouco sobre a obra. Por quê? Porque, na verdade, eu sou um seguidor da filosofia, né, e da psicologia de Carl Jung. Né? E Carl Jung, na verdade, abriu portas para muitas outras psicologias, principalmente da chamada psicologia transpessoal, da psicologia profunda, e realmente vários, inclusive temas e tópicos, né, que hoje são tratados na psicologia moderna, nascem da psicologia de Carl Jung. Então a contribuição dele para a psicologia é fundamental. Muito bem. Então eu vou pegar alguns tópicos pegando pela própria trajetória de Jung, né? Então quando Jung se formou em medicina, né, ele era um médico psiquiatra, ele começou trabalhando com Bleuler, que também foi um professor de Freud, e começou toda a sua trajetória inicialmente com a associação de palavras, que é um teste, né, ao qual você dá um estímulo, você apresenta uma palavra, na verdade uma lista, né, de palavras a uma pessoa, e essa pessoa ela tem que automaticamente dizer a primeira coisa que lhe vem à mente. Então ele fazia essa lista e ia pegando essa associação, tinha também um cronômetro, vendo o tempo e também anotando as reações emocionais. Então, na verdade, Jung, assim como Bleuler, eles já estavam estudando e pesquisando conteúdos do inconsciente, né? E principalmente a ideia de complexos, que nós vamos estar falando aqui na frente. A associação de palavras, esse teste, né, depois que era feito com galvanômetro, né, que tinha uns aparelhos bastante rústicos para a época, nós estamos falando do final do século XVIII. Hoje, né, com todo o nosso aparato tecnológico, os computadores, deu o que nós conhecemos hoje como detector de mentiras. Tá? Então, quando você pede para a pessoa narrar algum fato, ou quando você mesmo dá estímulo de palavras para alguma pessoa e nela você tem uma reação fisiológica, né, por exemplo, batimentos cardíacos, sudorese, qualquer tipo de reação fisiológica, ali nós teríamos o detector entre aspas de mentira. E, na verdade, Jung até mesmo que chegou a trabalhar nessa época assim como para a polícia mesmo, para desvendar determinados casos, porque se você colocava palavras-chave que estavam em uma cena, né, de um homicídio, a pessoa ela podia titubear e tudo, e ele poderia estar ajudando, né, no caso, nas investigações. Então, toda a história de Jung começa, né, com esse teste de associação de palavras como uma ideia de acessar os complexos. Né? Mas o que são os complexos? A gente ouve muito, a pessoa é complexada e tal, né? Então, na verdade, todos nós temos complexos, tá, pessoal? Assim, de A a Z, não tem ninguém que não tenha complexos, porque complexos é como se fossem os órgãos da nossa psique, tá? Jung diz assim que pior que aquele que acha que não tem complexo, né? Aquele que está inconsciente, né? Dos seus complexos. Né? Então, todos nós temos complexos. Nós temos que entender e nós temos que ter consciência do que são nossos complexos. O complexo, você sempre imagina o complexo como vamos dizer assim, uma parte da psique, né? Relacionado às emoções. Tá? É sempre um agregado de emoções. Então, como, por exemplo, quando a gente fala de complexo materno, tá? Então é o conjunto de ideias, de imagens que você tem com relação à mãe. Complexo paterno, a mesma coisa. O conjunto de ideias, de imagens, de sentimentos
que relaciona-se com a imagem do pai, no caso, né? Então, complexo de inferioridade, complexo de superioridade e outros pequenos complexos que nós vamos formando, né, ao longo da nossa história, todos eles estão relacionados a emoções. De maneira que quando uma situação ou uma palavra, algo, né, leve a nossa consciência a ter contato ao complexo, né, nós temos uma reação emocional, certo? Então, todos nós estamos imbuídos, né, de complexo, e Jung, então, ele estava começando, né, a pesquisar o inconsciente por meio dos complexos. E aí, então, nós temos o que? O surgimento, né, de uma investigação sobre o inconsciente, que aí, nesse momento, Jung, ele conhece Freud, né, eles compartilham, né, de algumas ideias, e começam então, Freud tem em Jung um substituto, né, à psicanálise, e de fato Jung passa 10 anos aproximadamente colocando correspondências, convivendo, né, porque Freud realmente tinha Jung como um substituto, né, apesar de que algumas ideias já estavam divergentes e depois no final até mesmo eles acabam seguindo, né, caminhos distintos, mas a ideia do inconsciente permeia tanto a psicologia do Jung como a de Freud, né? E o que é o inconsciente, né? O que a gente tem que entender como essa dimensão do inconsciente. Freud colocava que o inconsciente seria todos os nossos conteúdos reprimidos, tá? Desde o momento que nós nascemos até o nosso estágio atual de vida, tudo aquilo que vai sendo reprimido, né, que vai ficando, né, como uma espécie de um porão, ou como ele coloca lá a ideia do iceberg, né, aquilo que está no fundo, né, com o pano de fundo do nosso consciente seria o inconsciente. Só que tem uma diferença aí de concepção de Freud para Jung, porque Freud dizia assim, não há nada que não esteja no inconsciente que não tenha antes passado pelo consciente. Então, essa ideia que nós temos experiências, né, infinitas experiências, só que o nosso consciente ela não fica com tudo isso guardado conscientemente. Se eu perguntar para você o que vocês fizeram com 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos, vocês vão ter, nós temos memórias, imagens, né? A gente, no nosso inconsciente nós temos todas as informações, né, do que aconteceu ao longo da nossa vida, né? Então, o Freud vai dizer que não há nada que não esteja no inconsciente que antes não tenha passado pela margem do consciente. Só que o Jung, né, ele não discorda de Freud, ele vai dizer que sim, né, tudo passou pelo consciente, mas há conteúdos no nosso inconsciente que não necessariamente passaram pelo consciente. E aí então começa-se o quê? Uma divergência, né, de Freud com Jung. Ué, Alberto, mas como é que pode, né, ter conteúdos no inconsciente que antes não tenham passado pelo consciente, né? Essa vai ser depois a concepção do inconsciente coletivo, né, que Jung vai estar diferenciando de Freud, que eu vou estar falando aqui agora, né? Mas antes de falar do inconsciente coletivo, né, vou falar sobre a questão dos sonhos. Por quê? Porque no momento em que estavam-se, né, buscando o conteúdo do inconsciente, o trabalho lá com o complexo e tudo, né, eles utilizavam, né, inicialmente a hipnose, né, como uma via de acesso ao inconsciente, mas eles perceberam que a hipnose, né, ela tinha resquício de consciência, enfim, ela não chegava a conteúdos profundos como eles gostariam, né? Então eles perceberam que os sonhos, eu falo eles, né, tanto Freud quanto Jung, né, os sonhos eles são mais legítimos, né? Os sonhos eles trazem imagens, né, que são totalmente descontaminadas, ou seja, sem nenhuma participação da consciência, né? Você sabe que na hipnose, né, se você dá algum tipo de comando, o superego ou a própria um resíduo, né, de consciência vai dizer não, isso eu não faço, né? E já nos sonhos não. Nos sonhos, além, né, de terem imagens, terem aventuras, né, em sonhos que a gente acorda e fala, nossa,
que sonho mais doido que eu tive, né? Os sonhos, eles também cumprem uma função que Jung vai chamar de sonhos compensatórios, tá? Ou seja, os sonhos, além deles mostrarem, né, os sonhos, além deles darem sinais de como a pessoa ela tem que ajustar a sua vida, né? Nesses sonhos compensatórios nós temos uma função maior, que é uma função reguladora do consciente com o inconsciente, ou seja, as nossas atitudes durante o dia pela consciência, ou seja, as nossas escolhas, o caminho que a gente está traçando, né, na vigília, ela é regulada, né, pelo inconsciente por meio dos sonhos, ou seja, a comunicação do inconsciente, né, para essa consciência, pela tomada de ação das atitudes do consciente, se dá por meio do sonho. Por isso que são chamados sonhos compensatórios. Então, os sonhos compensatórios, eles são sonhos reguladores. Se uma pessoa ela está, vamos dizer, muito fanatizada, se a pessoa está muito polarizada em um aspecto, ou uma pessoa que ela está muito com muito medo, enfim, se ela está descompensada em qualquer das suas funções psíquicas, o sonho, né, por meio, né, de imagens dos sonhos compensatórios, vem estar o quê? Dando sinais para que ela tenha que fazer esse pequeno ajuste na vida, tá? Tem outros tipos de sonho, enfim, eu dou um curso de sonhos, né, de dias, né, mas eu basicamente estou passando os sonhos compensatórios, que 90% dos nossos sonhos são de natureza compensatórios. E aí então, nós falamos que Jung ele divergia de Freud com relação ao inconsciente coletivo, porque ele dizia que há imagens no nosso inconsciente que não necessariamente passaram pela consciência. Então, como é que Jung chega a essa concepção, né? Porque quando ele estava acompanhando pacientes psicóticos, né, pacientes com esquizofrenia, né, esses pacientes esquizofrênicos, às vezes, eles vinham com alucinações ou com delírios que, ao longo de pesquisas, né, Jung foi percebendo que essas imagens elas eram imagens coletivas, ou seja, eram imagens que ele poderia estar encontrando em símbolos, em mitos, né, em mitos arcaicos, né, e que essas pessoas elas não tinham acesso, ou seja, eram pessoas muito simples que às vezes não estudaram, né, uma mitologia grega, uma mitologia egípcia, e ele vai ver que essas imagens elas chegavam, ou seja, eram temáticas similares, ou seja, com temas, né, comuns a essas mitologias, e que assim as pessoas não teriam, e essas pessoas não tinham tido acesso, né? Então, como é que essas imagens chegam a essas pessoas por meio, né, de alucinações ou por meio de sonhos, por meio de imagens, né? E ele então começa a escrever e a descrever o inconsciente coletivo, né? E nesse momento, inclusive, quando ele escreve, né, o livro que para nós foi traduzido como Símbolos da Transformação, quando Jung ele formula, né, o inconsciente coletivo, o Freud lê a obra e fala, não, agora você realmente foi longe demais, não posso te acompanhar junto com as ideias do inconsciente coletivo, né, porque Freud queria tudo muito científico, né. Então, nesse momento há um racha, né, no momento que Jung introduz a ideia do inconsciente coletivo, Freud não, eles tiveram essa divisão aí de pensamento, né? E o que é um inconsciente coletivo? O inconsciente coletivo é a somatória, vamos dizer assim, é toda a experiência que nós temos de humanidade psicologicamente, né, no nosso inconsciente. Tá? Então nós temos um inconsciente pessoal, que é toda a nossa história de vida pessoal, né, desde quando somos concebidos, ou seja, não só quando não nascemos, né, mas no momento que nós somos concebidos, estamos ali vivendo em estado, né, fetal, bebê, útero, né, nesses 9 meses, né, ou seja, toda essa experiência é um inconsciente pessoal. O inconsciente coletivo desde que a humanidade é humanidade, ou seja, nós teríamos, assim como nós temos uma memória filogenética,
fisiologicamente, ou seja, o nosso corpo ele é um resultado de milhões e milhões e milhões de anos, né, dessas células, né, do nosso sistema imunológico, enfim, né, de toda do nosso aparato, né, físico. Nós também teríamos uma experiência contínua psicologicamente, tá? E todas essas experiências psíquicas que os nossos ancestrais tiveram, nós guardamos essas experiências dentro de um inconsciente coletivo, tá? Então, tem sonhos que a gente possa ter que eles guardam, né, uma reminiscência, né? Eles guardam imagens de um inconsciente coletivo. Então, muitas vezes, às vezes você está falando com a criança, né? E a criança ela nunca leu uma teoria X, né? E a pessoa, uma criança, ela fala coisas assim de sabedoria. Da onde vem isso, né? Vem desse inconsciente coletivo. Muito bem. E de que é feito o inconsciente coletivo, né? O inconsciente coletivo ele é feito de arquétipos. Tá? Então, arquétipos, né, como o nome diz, vem de arquê, são coisas antigas, são coisas arcaicas, né, são coisas muito antigas que então residem no nosso inconsciente coletivo. Jung vai dizer que para a gente estudar os arquétipos, né, basta a gente ler a mitologia. Ou seja, as mitologias, os mitos, né, são os arquétipos projetados, né, as temáticas, né, todos os personagens, né, das mitologias, que é grega, romana, egípcia, hindu, aqui pré-colombiana, todas essas mitologias elas são representações de arquétipos, né? Então por isso que Jung estudou bastante, né, a simbologia, estudou bastante os mitos, porque ele estava estudando os arquétipos. Então eu vou aqui falar de alguns dos arquétipos bem rapidamente, né? Porque assim todos esses temas, né, são temas que eu dou em um curso que dura dias, tá? Então eu estou dando aqui um presente, né, no dia do aniversário de Jung, para que vocês tenham os conceitos iniciais, os conceitos básicos da obra, né, de Carl Jung, né? Então, inclusive, ele tem um livro específico, né, Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, e Jung ele aprofunda bastante, né? Então, um dos arquétipos, né, que Jung estuda é o arquétipo da ânima e do ânimos, né? Então, a ânima é a imagem feminina no homem, tá? E o ânimos é a imagem masculina na mulher. Ou seja, então todos nós carregamos esse contraponto, tá? Então, quem nasce, né, biologicamente como homem, ele vai ter na sua psique a imagem da mulher. Essa imagem da ânima, essa imagem feminina, ela é inconsciente, tá? Então, o homem, ele traz todas as características biologicamente falando, né, masculinas, ou seja, o homem ele é mais racional, ele é mais pragmático, enfim, né, ele tem essas características que inclusive vem muito acompanhado dos hormônios, né, masculinos, né, que faz com que a psique masculina tenha as suas características. Só que como pano de fundo, né, como inconsciente, ele vai ter o quê? A ânima, tá? E Jung vai dizer que quando o homem, né, ele integrar a sua ânima, né, é a sua alma, tá? Então por isso que o homem ele busca o feminino, né, como uma forma de integração daquilo que ele não tem, daquilo que ele não possui conscientemente, né? Então por isso que quando a mulher ela vem e fala alguma coisa, o homem fala, nossa, mas o que é isso? Não tem nada a ver. Por quê? Porque isso aí tá inconsciente nele, né? Somente a função sentimento, né? E o contraponto é a mesma coisa, né? A psique feminina, ela tem, vamos dizer assim, toda a parte, né, de ânima, né, consciente, mas o ânimos dela é inconsciente. Então é a mesma coisa, à medida que a mulher, isso aí, tanto o homem quanto a mulher, após os 40, 50 anos, né, vai ficando mais consciente o outro lado, né? Então a mulher, por exemplo, depois perto dos 40 e poucos anos, 50, né, ela vai ficando mais racional, ela vai ficando, as emoções vão ficando mais apaziguadas, ou seja, ela vai incorporando mais o ânimos, né? O homem ele vai ficando mais sensível, né? Ele vai ficando com mais compaixão, com um pouco mais
de um sentimento de profundidade da vida, né? De percepções mais refinadas, né? De arte, enfim. Então tudo isso que a gente vê naturalmente na mulher, o homem vai conquistando, e a mulher ela vai ficando mais masculinizada no sentido psíquico, né? De mais prática, de menos emotivo e mais racional. Né? Então a ideia é uma ideia de totalidade que o Jung passa, né? Que nós temos que estar incorporando o masculino e o feminino. O outro arquétipo é o arquétipo da persona, ou seja, todos nós carregamos máscaras. Tá? Inclusive eu tenho um vídeo falando só sobre a persona, consciência e persona. Busquem aí no meu canal, né? E a persona é como o nome está dizendo, né? A persona é a nossa personalidade, ou seja, nós saímos ao mundo, né, utilizando máscaras. Então, nós acordamos, somos profissionais, somos pais, somos mães, somos tios, somos avós, somos netos, enfim. Né? Em cada momento, né, a gente assume o quê? Uma postura no mundo, uma persona no mundo, e essa persona tem a ver o quê? Com a circunstância. Né? Por detrás da persona existe o indivíduo, existe aquilo que nós somos. Então, ter persona não é nenhum mal, ou seja, temos que ter, inclusive, adaptar a nossa situação ao nosso momento, mas não podemos identificar aquilo que nós somos com a persona, que é aí que é o problema. Né? Então, por exemplo, quando uma pessoa ela recebe um cargo, né? Então, nossa, agora eu sou o diretor aqui e tal. Aí a pessoa muda completamente o tratamento com as pessoas. Ou seja, a pessoa se identificou, né, com aquele cargo, né, com algo que conquistou. E aí vem o ego, né, vem a vaidade, vem o orgulho. E a pessoa ela vai deixando de reconhecer a sua verdadeira essência. Né? Bom, o arquétipo é o arquétipo das sombras, né? Tem um livro muito bom que é Ao Encontro das Sombras, que é um livro que eu indico sempre, né? Então nós temos um lado consciente, né? Que é o nosso eu, né, que é o nosso ego, e o lado B é a sombra, ou seja, sempre quando você tem luz, você vai ter sombra. Sempre que você tem um consciente, você vai ter um inconsciente. Ou seja, o universo, né, a vida, ela se equilibra pelos opostos. Tá? Então, a sombra, psicologicamente falando, é o seguinte: à medida que o nosso ego vai desenvolvendo, vamos lá, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, né? Esse ego ele vai começando a se reconhecer no mundo, a dizer eu sou eu, né, eu sou tal pessoa, mas junto com ele vem conteúdos que eles vão sendo reprimidos, né, ao longo desse desenvolvimento do ego. Tá? Por quê? Porque quando nós nos apresentamos ao mundo, a gente quer apresentar o melhor de nós. E a gente quer o quê? Esconder aquilo que não é bom. Né? Assim, quando assim, vamos receber uma visita. Aí, nossa, a pessoa está chegando. Aí você pega todos aqueles bagulho, né? E joga para dentro do armário, joga para dentro da gaveta e tal, não sei o quê. Aí fica só aquela coisa bonita, né? Aparecendo assim, nossa, a casa está arrumada, né? A gente sabe que as gavetas, os negócios lá tá tudo socado, né? Só para receber aquela pessoa. Então, psicologicamente, a gente meio que faz assim, nós pegamos nossos conteúdos que são inferiores, no sentido que aqueles conteúdos que são menos trabalhados em nós, às vezes um orgulho, às vezes uma preguiça, às vezes somos críticos, e pegamos tudo aquilo que são defeitos, né, em nós, e nós não trabalhamos ele, a gente simplesmente reprime isso e achamos que vamos esconder isso para as pessoas. O problema é que na nossa convivência, né, uma hora o ego ele não vai conseguir resistir suficientemente, e esses elementos então eles começam então a aparecer. Aí vem o mau humor, vem a crítica, vem a preguiça, vem a vaidade, enfim, tudo aquilo que a gente pode colocar como elementos, né, que perturbam, né, aquelas pessoas que convivem com a gente. E às vezes a gente chega e fala, nossa, mas aquela pessoa era tão calma, de repente, né, ela, né, deu esse roupante, né? E são os conteúdos sombra, tá? Então são os conteúdos inferiores da nossa psique e que tomam a consciência quando a gente não tem um conteúdo energético suficiente para conseguir mantê-lo eles sob controle. Muito bem, o outro arquétipo é o arquétipo do herói, né? Aí eu recomendo, né, o livro do Joseph Campbell, né, A Jornada do Herói, que ele vai falar de
a passagem, né, do herói, que ele vai receber o chamado, a recusa, enfim, né, ele tem aí as etapas que o herói passa. E é praticamente toda a jornada que o ego, né, ele tem que passar durante a vida no processo, né, da sua individuação, ou seja, num processo ao qual ele vai um dia buscar a sua totalidade, né? Então o herói, por exemplo, tem lá Teseu, né, que entra no labirinto, vai lá, mata o Minotauro, depois ele volta, né? Aí todo herói sempre tem a heroína, a Ariadne, né? É, enfim, sempre tem o contraponto, né? E esse feminino é a representação da própria alma, né? do herói. Então, assim, a gente fala herói, mas tem a heroína também, né? Assim, só que a gente sempre, né? Pelos mitos, vem como masculino, né? Mas o mito do herói vai estar praticamente em todas as mitologias e a representação do ego, né? O outro arquétipo é o arquétipo da grande mãe, tá? Então, quando a gente fala de Gaia, né? Em todas as mitologias nós vamos ter essa ideia de um feminino maior, né? Então a ânima é aquilo que está no inconsciente, né? Mas essa grande mãe, ela é o sentido de uma deusa, né? De um arquétipo de todo o feminino. Então a gente pega a ideia do feminino e coloca isso na imagem de um grande ser, né? Ao qual a Terra seria uma representação máxima, né? Porque a terra é generosidade, a terra é amor, a gente pega os frutos, né? E as plantas elas querem nos doar seus frutos, né? Isso é a mãe, essa generosidade infinita. E a ideia do velho sábio, né, que também é um arquétipo, em todos os mitos a gente vai ter, né, aquele velho com cajado, né, que normalmente ele tem conhecimentos, né, de ervas medicinais e que normalmente vai ensinar o herói. Né? O velho sábio é como se fosse um conteúdo nosso psíquico, né, de uma sabedoria dentro de nós. Então, quando nós estamos mais velhos, mais maduros, esse velho sábio ele começa a aparecer em nós, né? Então é aquele velhinho que vai falar as coisas, né, com a sua simplicidade, mas ele tem muita profundidade. Então ele vê mais longe, né? Muito bem. E aí a ideia do arquétipo do self, né, que é o centro, né, da nossa psique, ou seja, tudo que acontece na nossa psique, né, ele é regulado pelo self. Então a ideia não é do porque tem algumas psicologias que colocam o self como o ego, né, como o eu, né, o self, né, mas esse self do Jung ele está no inconsciente coletivo. Tá? E ele é o pontinho. Se você pega a mandala, aquele pontinho que está no meio da mandala é o self. Né? Porque dele tudo se equilibra. Né? Ou seja, o self ele é o centro. Então todas as culturas vão falar dessa ideia de um centro, onde tudo começa. Ou seja, o Big Bang. Pum, você tem lá uma coisa que pum, se espalha, né? Se multiplica e o universo se manifesta. Mas começou tudo de um ponto originário. Esse ponto originário, ele é a síntese de todas as coisas. Então, a ideia do self. E a nossa consciência, né, quanto mais próxima do self, né, mais equilibrado nós estamos, mais no eixo nós estamos, mais com uma visão acima, né, com a capacidade de organização, que a gente está olhando todos os conteúdos da psique, organizando, utilizando cada um deles de uma forma racional e de uma forma equilibrada. E, assim, para completar aqui a nossa apresentação, toda a terapia do Jung, né, é chamado um processo que é o chamado processo de individuação. Tá? De individuação quer dizer o quê? Indivíduo, que é o indivíduo é aquele que não se divide. Ou seja, no momento que nós estamos dentro de um processo, né, de integração de todas as partes do inconsciente com o consciente, quando nós estamos tomando contato com nossos complexos, tomando contato com os conteúdos que estão inconscientes em nós e que querem vir à tona, porque essa é a grande diferença, né, de Freud para Jung, né? Porque o Jung ele tem uma ideia que o nosso inconsciente ele quer se realizar,
O inconsciente ele é criativo, o inconsciente ele é a vida, né, que há maior em nós. Então, por isso que Jung, quando chega no final de sua vida, ele fala assim: eu sou um inconsciente que se realizou. Né? Então, o processo de individuação é um inconsciente nosso que se realiza, ou seja, assim como um tomateiro, né, ele tem lá na sua semente e a semente ele vai virar um outro tomateiro, né, uma mangueira, né, o caroço da mangueira vai ser uma mangueira, ou seja, todas as programações que nós temos biológicas vai ser aquilo que está programado a ser. Psicologicamente, todos nós temos também uma programação de ser algo, né? Então, se nós não atrapalharmos, né, o nosso desenvolvimento, se nós não fôssemos tão neuróticos, se a gente não tivesse tantas influências negativas, né, tantas influências que desviam do nosso caminho na nossa sociedade, né, nós seríamos pessoas realizadas, nós seríamos pessoas felizes e seriam pessoas completas. A ideia da individuação é uma ideia de totalidade, onde que a gente possa dar o máximo de nós mesmos, da nossa criatividade, da nossa inteligência, da nossa imaginação, ou seja, é uma ideia de uma realização total do ser humano, uma ideia de uma globalidade. Né? Então, a individuação significa isso. Pessoal, então, eu espero que vocês tenham gostado. Hoje, 26 de julho, então eu estou dando esse presente a Jung, né, revendo a sua obra em alguns poucos minutos. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Até a próxima.